E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Que Deus abençoe cada irmão e irmã no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de darmos início ao nosso estudo, eu queria compartilhar com os irmãos quanto a um questionamento que foi feito por um irmão. Esse irmão entrou em contato e primeiro ele perguntou se eu tinha ouvido o que um determinado irmão tinha falado a respeito dos meus posicionamentos na sua pregação. Eu disse: irmão, eu ouço diversos pastores. Alguns eu concordo com o que dizem, está assim alinhado com a mensagem, porém algumas partes da pregação eu discordo, por não ter fundamento nem na Bíblia e nem na mensagem. E é visível o ataque, os ataques, né? Mas nada além disso. Aí ele perguntou: por que o irmão não faz um vídeo respondendo esses ataques? Eu disse: irmão, você concorda comigo que se eu fizer isso, estarei me comportando da mesma forma? Ele disse: sim. Eu disse: você acha prudente eu gastar meu tempo fazendo uma mensagem apenas para contra-atacar o irmão? Eu faço um ataque daqui, ele faz outro de lá. Eu contra-ataco daqui, ele contra-ataca de lá. Me diga, o que eu vou ganhar com isso? Nada. Aí eu disse para ele: irmão, o contra-ataque vai existir, querendo eu ou não. A própria mensagem vai contra-atacar. A Bíblia, a mensagem, além de escudos, são lanças. Ao mesmo tempo que elas defendem, elas atacam. Não sei se é no estudo de hoje, se será no próximo, mas uma coisa é certa: o contra-ataque da Bíblia e da mensagem são cirúrgicos. Certo, meus irmãos? Então, esse foi o diálogo que tive com o irmão que entrou em contato. Amém? Leiamos então, para o estudo de hoje, duas passagens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14,
e Gênesis capítulo 3, verso 17. 1 Timóteo 2, 13 e 14 diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Gênesis 3,17 diz: e Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Que Deus possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Nosso estudo hoje terá como tema: maldita é a terra por causa de ti. A mensagem onde vamos fundamentar o estudo continua sendo o intervalo entre as 7 eras e os 7 selos. E os parágrafos serão quase que na sua totalidade do 96 ao 120. Bem, no livro de Gênesis, onde nos mostra o processo da criação, observamos que Deus cria inicialmente o homem e em seguida, a partir do homem, forma a mulher, e ambos habitam no Jardim do Éden. E Deus lhe faz uma única exigência: não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vierem a comer, neste dia morrerás. Essa foi a única ordem, a única exigência para Adão e Eva. No próximo estudo, nós vamos abordar sobre nossas decisões, nossas escolhas. E assim como hoje, cada um de nós está diante de uma escolha, de um caminho a qual trilhar. Adão e Eva também estavam. Agora, Adão e Eva decidiram seguir sua própria escolha. Eles queriam descobrir o que era ter sabedoria. E quando eles o fizeram, escolhendo, tomando a decisão errada, trouxeram morte a toda a criação. É claro que não vamos condená-los por tudo. Eles tiveram sua parcela de culpa, assim como cada um de nós também temos nossa parcela de culpa. Já agimos contrário ao ensinamento bíblico. Já realizamos contravenções bíblicas. O peso que estava sobre a cruz de Cristo não era apenas de Adão e Eva, mas sim de toda a humanidade que um dia transgrediu a palavra de Deus. Eva, ao dar ouvidos ao arrazoamento de Satanás, achando as palavras pervertidas da serpente mais interessantes do que a palavra de Deus, e ela recebeu aquilo, levando aquelas palavras para o seu coração, e não só ouvindo, mas agindo, finalizando o ato contrário do que foi dito, ela desobedeceu a palavra de Deus. Ela pecou. E quando ela o fez, ela em seguida oferece o produto da sua desobediência a Adão. E Adão, ao aceitar por intermédio de Eva o arrazoamento da serpente, ao invés de se manter na palavra de Deus, também desobedeceu, também pecou, largou a palavra e se vendeu. O pecado primeiro, o pecado original, sempre foi a desobediência à palavra de Deus. E Adão perde sua herança, perde a comunhão, o companheirismo com Deus. Ele perde o direito à vida eterna. Recordem, no dia em que comerdes dele, nesse dia morrereis. E quando ele perdeu sua vida, ele perdeu também sua herança na vida, a terra. Adão tinha o controle supremo da terra. Ele era um pequeno Deus na terra. Ela lhe foi dada como herança.
Deus é o Deus do universo em toda parte, porém Adão teve esta terra sob seu próprio controle. Ele tinha liberdade para fazer qualquer coisa que quisesse. Porém, quando ele desobedeceu, ele perdeu sua herança, a terra. No parágrafo 101, o irmão Brana fala a respeito do que Adão podia fazer na terra devido ao seu controle supremo sobre ela. Um verdadeiro filho de Deus. Parágrafo 103. Adão perdeu sua herança, a terra. Agora, ela passou da sua mão para aquele a quem ele a vendeu, Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus pelos arrazoamentos de Satanás. Portanto, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra, pertenciam a ele, e ele perdeu o direito a isso por completo para as mãos de Satanás. Ele passou isto da sua mão para Satanás. Portanto, agora ela retornou e foi poluída. E a semente de Adão destruiu a herança que Adão deveria ter tido, que é a terra. Isso mesmo, veja, a semente de Adão. Do parágrafo 104 ao 110, irmão Brana fala a respeito dos primeiros habitantes da América do Norte, os verdadeiros donos da terra, que há 300 anos atrás, os índios passeavam tranquilamente, a natureza floria, porém quando o homem branco chegou, ele começou a poluir a terra. E é esse mesmo homem branco que tem arruinado a moral da nação americana. E a única maneira pela qual eles poderiam vencer os índios era acabando com a alimentação deles, o búfalo. Irmão Brana fala também de Jerônimo. Ele o chama de um genuíno americano, que ele estava somente lutando por aquilo que era um direito que Deus havia dado para ele. Uma terra, uma nação e um lugar para viver. Ele fala também de Cochise, outro índio, Cherokee, se não me engano. Ele fala do ritual que os índios faziam ao matar um búfalo. No parágrafo 109 e 110, ele diz: qualquer homem genuíno lutaria por seus direitos dados por Deus. É uma mancha na bandeira americana o que fizeram com os índios americanos. Afinal de contas, pertencia a ele. O que vocês achariam se o Japão ou a Rússia viesse e dissesse: saiam daqui, recuem daqui, e fizesse conosco e com nossos filhos como fizemos com aqueles índios? Mas lembrem-se, nós semeamos e agora vamos colher. Essa é a lei de Deus. Vocês sabem, há tempo de plantar e então tempo de colher. Acho que aquilo foi uma pena. Sim, Senhor. Agora, o que aconteceu? A semente contaminada de Adão tem contaminado e destruído absolutamente a terra. E a Bíblia nos ensina que Deus a destruirá aqueles que destroem a terra. Apocalipse capítulo 11, verso 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. A raça humana deverá colher o que estão plantando. No parágrafo 112, irmão Brana fala das condições pecaminosas das cidades americanas. No final do parágrafo ele diz: veja, nós temos absolutamente poluído a terra com nossa sujeira, e Deus destruirá aqueles que destroem o mundo. Deus disse que sim. Tenham certeza, meus irmãos, um desses dias, mísseis
carregados de ogivas nucleares, deverão cruzar os nossos céus. Deverão cruzar os céus do mundo todo. Irmão Brana diz no parágrafo 81 que uma dessas bombas atômicas tem como endereço certo os Estados Unidos da América. E não esqueçamos que a 7ª e última visão lhe foi mostrado uma explosão terrível, e quando ele se voltou para olhar, ele viu apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. A raça humana vai simplesmente colher o que está plantando. Assassinatos, adultérios, roubos, abortos, entre outras coisas. Nós temos absolutamente contaminado a terra com nossa depravação, e Deus destruirá aqueles que destroem o mundo. Deus disse assim. No parágrafo 113 e 114, irmão Brana fala de como é gratificante ver a natureza da forma que foi estabelecida por Deus, e o quanto é detestável essa natureza artificial. Meus irmãos, não tem quem não admire a nossa natureza, nossas praias, florestas, montanhas, nossos animais, simplesmente perfeito. Agora, tente imaginar, em plena floresta amazônica, substituirmos árvores naturais por árvores artificiais. Vejam em que ponto nós chegamos. Se isso não for a sabedoria da serpente nesses governantes, é engraçado que algumas pessoas do sul, do sudeste, chamam o nortista de índio. E nós temos uma música da banda Mosaico de Ravenna, intitulada Belém, Pará, Brasil, que retrata perfeitamente essa situação, a forma que eles nos tratam. Ouçam, ela é muito interessante, é uma ótima música. Então, meus irmãos, Deus prometeu destruir aqueles que destroem a terra. Porém, este mesmo Deus promete a um certo grupo de pessoas que os mesmos herdarão a terra. Os mansos e humildes herdarão a terra. Jesus disse que sim. Eles a contaminaram e Deus irá destruí-los. Mas os mansos herdarão a terra depois que ela for purificada. Quando Adão deu ouvidos à serpente e aceitou as suas palavras, ao invés de permanecer com a palavra de Deus, comendo do fruto, ele desobedeceu a Deus. E desobediência à palavra de Deus chama-se pecado. E ao fazer isso, Adão se vendeu. Ele perdeu o documento de propriedade da terra. Ele perdeu a nota fiscal da terra. Ele perdeu o direito à vida eterna. Agora, entendam isso aqui. Quando Adão se vendeu, ele entregou, ele passou a sua posteridade, a raça humana, a natureza como um todo, para as mãos sujas de Satanás. Satanás agora estava no controle, mas a ele não foi passado o título de propriedade da terra. A natureza como um todo não pertence a Satanás. De fato, hoje, Satanás possui sim o controle da terra, mas ele não é o dono da terra, ele é um invasor. Isso é tão certo que, um dia desses, essa mesma terra, após purificada de todo o pecado, será o lar da noiva de Cristo. E essa recuperação da terra, da natureza, da raça humana, esse caminho de volta é devido unicamente ao plano de redenção. Então, se ambos, o título de propriedade e o direito à vida eterna, perdidos por Adão, não foram para as mãos de Satanás, para onde eles foram? Ambos retornaram para as mãos do dono original, o Deus Todo-Poderoso.
E ele está assentado no trono com esse título de propriedade em suas mãos. A propriedade da vida eterna. Quando Adão o perdeu em troca de sabedoria, ele retornou às mãos do dono original. Que coisa grandiosa. O dono original, com o título de propriedade em suas mãos, está agora esperando ser reclamado por meio de uma redenção. Deus jamais deixaria ou entregaria a sua criação definitivamente nas mãos de Satanás. Ele mesmo preparou o caminho de volta, o caminho da redenção. Mas para isso era necessário um parente redentor para reivindicar essa redenção, nossa redenção. Adão não podia mais, ele não poderia voltar atrás, ele não poderia cumprir os requisitos da redenção. Ele havia perdido, ele havia caído, ele estava em pecado, ele tinha se separado de Deus, ele havia cruzado o abismo, ele não podia se redimir, ele não podia, porque agora ele mesmo necessitava de uma redenção. Mais à frente veremos que quem é esse responsável, esse personagem principal desse plano da redenção. Esse que nós o chamamos de Redentor parente. Certo, meus irmãos? Espero que tenham entendido isso perfeitamente. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.